Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versos 17 a 23. Eu mesmo farei esta leitura, os irmãos queiram acompanhar. O texto começa dizendo que Paulo ora pelos colossenses, ou pelos crentes, os efésios. E aí o versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa refletir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pai querido, nós agradecemos por mais uma oportunidade de ler e estudar a Tua Palavra, e que o Senhor Deus esteja falando conosco, clareando as nossas mentes, nos orientando e nos fazendo entender e praticar a Tua Palavra. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Efésios 6,10 é a base do nosso tema, fortalecei-vos no Senhor. Efésios 6,10 diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós estamos falando sobre batalha espiritual. E se ela é espiritual, já está querendo dizer que se nós lutamos essa batalha conforme a palavra de Deus, nós temos o auxílio, a presença do Espírito Santo de Deus, a ajuda de Deus. Falamos na semana passada que essa batalha envolve toda a nossa vida, em momentos mais difíceis, nos momentos mais comuns, em todas as questões, seja relacionamento, seja questões físicas, questões de estarmos realizando alguma coisa. E o texto diz, sede sóbrios e vigilantes, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. Como nós dissemos, a Bíblia não é um livro que fala sobre o diabo, a intenção da Bíblia é falar sobre Deus, o seu plano de salvação, e como nós somos resgatados, nos mostrar esse plano de salvação. Mas mesmo o inimigo não sendo o principal, digamos assim, personagem da Bíblia, ele aparece muitas vezes. E ele sim é esse adversário que anda em derredor como leão que ruge alguém para devorar. Por isso nós devemos ser sóbrios e vigilantes. E a palavra que nós vamos estudar estas semanas é exatamente fortalecei-vos, mas claramente dizendo, sede fortalecidos. E se nós somos fortalecidos, então nós podemos buscar esse fortalecimento no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor. Também falamos na semana passada que esse tema ele não está simplesmente relacionado à questão individual. Todos nós temos as nossas batalhas,
mas principalmente o tema está relacionado com um exército, com a igreja, com o plano de Deus que nós devemos exercer aqui na terra. E esse sede fortalecidos já está no plural, e como nós falamos a semana passada, várias passagens falam dessa força do Espírito, do poder de Deus na igreja, operando na igreja. É por meio da comunhão com os irmãos, no ensino da palavra, que nós somos fortalecidos. E aí sim, fortalecidos para as nossas batalhas individuais e também fortalecidos para as nossas batalhas em grupo, nosso trabalho que nós fazemos em grupo como igreja. Para que a gente tenha força contra o inimigo sozinho, nós precisamos estar aprendendo, vivendo como igreja, sendo orientados, equipados e fortalecidos pelo Senhor, assim como um corpo, como um exército bem equipado. Falando em exército, hoje nós queremos falar só sobre duas questões: a armadura de Deus e fortalecidos com poder. Não vamos entrar ainda nas partes da armadura, mas gostaria de falar sobre o que é essa armadura, o que ela representa e como que esse fortalecidos no poder também tem uma ideia especial para nós. Então vamos lá, armadura de Deus. O autor do livro que nós falamos na semana passada, David Powlison, ele fala que a armadura não é apenas uma arma ou um instrumento de proteção, não é apenas uma armadura protetora. E ele diz isso porque realmente muitas vezes quando nós vamos ensinar esse texto, a gente vai relacionando as partes da armadura e fala, olha, isso aqui é para proteção, e chega lá no final e fala que a única arma, né, de ataque é a palavra, né, a espada do Espírito. O que ele quer dizer? Ele não quer dizer que as outras partes não são de proteção, mas ele quer dizer que uma armadura é algo além da proteção. Uma armadura, ela é um instrumento para a batalha. Toda a armadura, ela serve para que nós sejamos fortalecidos para uma batalha. Repare a ideia. A proteção, digamos, as partes que são de proteção, elas são essenciais para que nós possamos avançar e atacar o inimigo. Vamos dar um exemplo bem claro. Acho que todo mundo já viu um policial indo para um confronto, seja na rua, seja onde for. Ele tem lá os seus escudos, né? Aqueles filmes que eles vão tudo com escudo. Eles têm a sua roupa, tem o colete. É instrumento de proteção, mas para que eles possam atacar o inimigo. Imagina se o policial chegar lá de chinelo, havaiana, bermuda, né, para atacar o inimigo. Ele vai ser derrotado. Não basta ter apenas um revólver, ele tem que ter várias coisas, ele tem que ser equipado para poder atacar o inimigo. Então o que esse autor quer dizer é que a gente tem que tirar da nossa mente a ideia de uma armadura de proteção como se a gente fosse entrar numa caixa e se esconder do inimigo. O inimigo vai atacar, mas eu estou protegido aqui, fechado. Alguns filmes falam também dessa forma, né? De uns lugares que quando há um assalto ou alguém querendo entrar na casa, tem um quarto lá, que a pessoa entra e tranca, não tem como abrir, né? Uma caixa fechada. Então, o crente não tem uma caixa fechada que ele se esconde do inimigo. Nós somos equipados com uma armadura e nós, com Deus, somos chamados à batalha, à luta constante. Se a gente ler lá em 2 Coríntios 6, 7, nós vamos ver que Paulo está falando de dificuldades que ele iria enfrentar, e ele fala que ele vai lutar com armas de justiça. E o texto diz, quer ofensivas ou quer defensivas. Então nós numa batalha temos momentos de atacar, temos momentos de recolher, mas nós não somos assim apenas pessoas que se guardam, que se fecham. Isso é muito importante sabermos, irmãos, porque nós precisamos estar nos equipando, precisamos estar treinando. Pense num profissional, ele precisa estar equipado.
Vamos, já que nós estamos falando de batalha, né, pense num profissional, em alguém que trabalha com polícia, ou com luta, ou com armamento. Ele tem que ter habilidade para saber como utilizar aquele armamento. Ele tem que vestir a roupa correta, né? Ele tem que estar preparado para a batalha, e a oportunidade que vier sobre a vida dele, ele tem que estar lutando. Tem que estar lutando. Então, a igreja é dessa forma, irmãos. Nós não apenas vamos na igreja para encontrar essas bênçãos de Deus, uma oração para que Deus proteja a gente, né? E a gente não faz nada, e a gente vai ficar em casa. Não, nós somos equipados para uma batalha, para servir ao Senhor. E é importante nós termos essa visão, para assim nos prepararmos para o ataque, dia a dia. Nós estamos, lembrando que nós estamos ao lado do Senhor, e assim nós temos uma luta para vencer. O texto que a gente tem estudado, de Efésios 6, lá no verso 12 e 13, diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra as principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E depois de falar isso, ele diz, portanto, fortalecei-vos no Senhor. Mas aqui está dizendo, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que é a forma de nós nos fortalecermos no Senhor. Uma outra coisa interessante que a gente vê aqui é que, embora exista um exemplo de um soldado, a armadura que nós vamos tomar não é a armadura de um soldado romano, não é uma armadura humana. A nossa armadura é a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Nós lemos essa passagem, depois eu vou pedir que vocês projetem a passagem quando nós vamos lendo versículo por versículo. Nós lemos essa passagem, no final da passagem fala que nós somos um corpo. Cristo é o cabeça e nós somos um corpo. É como se estivéssemos lembrando que existe um exército que tem um líder. Esse líder está pronto, preparado. Jesus estava preparado, Jesus venceu. E nós devemos nos equipar como Jesus. Nós devemos vestir essa armadura de Deus, ser como Jesus, nos fortalecermos como Jesus. E aí nós vamos juntos com esse exército. E que bênção, irmãos, tendo como líder o Senhor Jesus. Nós temos equipes, nós temos líderes, mas os líderes que nós temos, eles ainda se submetem a Jesus. E nós estamos seguros porque nós estamos numa batalha onde Jesus é esse general, né? Nosso general é Cristo. Ele vai à frente. Primeira palavra é armadura. Agora a segunda, fortalecidos. E a segunda já, uma terceira junto. Fortalecidos com poder. Efésios 6,10 diz isso, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu acredito que, não há dúvida, né? Se fosse perguntar para qualquer um dos irmãos, aonde que a gente encontra força? A gente ia responder, é em Deus. Mas será que a gente tem consciência de como essa força de Deus está à nossa disposição e de quão grandiosa e poderosa é essa força de Deus? Acredito que não. Acredito que muitas vezes nós duvidamos de que Deus realmente possa agir na nossa vida com tanto poder. E a gente começa aqui lendo algumas passagens na própria Bíblia que falam sobre essa questão de fortalecidos com poder. Efésios 3,16 diz: segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Se vocês quiserem colocar esses versículos, são 3 versículos apenas, não importa se aparecer um pouquinho depois, bom que os irmãos acompanham aqui, quem está na transmissão também acompanha. Repararam o que esse versículo diz, Efésios 3,16?
Que poder é esse de Deus? Segundo a riqueza da sua glória. Nós somos fortalecidos com o poder, mediante o Espírito Santo, segundo a riqueza da glória de Deus. Nós não conseguimos dimensionar isso, né, irmãos? O mais próximo de glória que a gente consegue ver é a glória humana. As pessoas falando dos dinheiros que ganham. Esses dias apareceram algumas lutas de boxe por aí, não sei quantos viram. E a pessoa luta 3, 4, 10 minutos e ganha 8 milhões, né? Ganha 8 milhões em 10 minutos. Diz que o boxe é uma das atividades mais bem pagas. Tem lutadores que chegam a ganhar 1 bilhão numa luta. A gente nem tem ideia disso, né? E que glória, humanamente falando. Tem tanta glória por aí. A glória dos milhões de seguidores, a glória do poder. Mas nada se compara à glória de Deus. E repare, irmãos, quando a gente recebe qualquer glorinha desse mundo, a gente fica tão feliz, né? E é para ficar feliz com tudo mesmo. A gente fica tão feliz e parece que a gente fica mais forte, né? Você viu um aumento, agora estou forte, não, agora posso comprar mais coisas. Você fica até mais alegre. Mas nós somos fortalecidos com o poder da glória de Deus. O quanto isso tem nos atingido, o quanto isso tem nos influenciado, tem mudado o nosso modo de viver. Ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino da luz. E agora nós somos fortalecidos com o poder. E agora nós fazemos parte desse exército de Deus. Efésios 3:20. Diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando a gente lê, né, esse texto, o que Deus pode fazer na nossa vida? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A gente pensa muito baixo. As nossas projeções, né, do que Deus pode fazer na nossa vida são na maioria muito baixas. E aqui começa dizendo que Ele é poderoso, ou seja, Ele pode. Nós temos dúvidas que Deus pode fazer? Ele pode fazer o que Ele quiser na vida de quem Ele quiser. Hoje nós estamos estudando, como semana passada, a vida de José. Deus pode fazer um homem que vem sendo jogado num poço, que vem vendido como escravo, chegar a ponto de ser o governador, de ser o homem mais importante lá no Egito. Deus pode fazer na nossa vida. Ele é poderoso e não só pode, como faz. Quem não poderia levantar a mão e dizer: Deus fez infinitamente mais e faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você faz uma projeção para o seu ano, né? O que vai acontecer esse ano? E depois, quando termina o ano, você fala: nossa, Deus fez muito mais. Deus cuidou. Tantos dos medos que nós tínhamos se cessaram, né? Quanto nós ficamos há 2 anos atrás preocupados, medrosos com o que iria acontecer com a nossa situação financeira, com a nossa saúde. E Deus nos poupou. Deus nos abençoou, e assim por diante. Colossenses 1:11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. É de novo a força da glória de Deus. Nós temos essa força de Deus, nós precisamos dessa força de Deus. Nós não vamos vestir a armadura de um soldado romano, mas essa armadura de Deus. Nós não vamos ser revestidos do poder humano, mas do poder de Deus. Essa ideia do armamento, de vestir, repare que é um poder que vem de fora de nós, e não de nós mesmos. E é uma força que vem de Deus, e Deus dá livremente para nós.
Quando você veste uma roupa, aquela roupa, de certa forma, começa a fazer parte de você, né? Da sua aparência, daquilo que você é. E nós, então, não estamos nus, não estamos despreparados, nós não precisamos andar envergonhados, mas nós podemos vestir essa armadura de Deus, podemos nos sentir, assim, fortalecidos. Você imagina, né, alguém que veste uma armadura, eu não sei quem já trabalhou, seja com polícia ou com alguma coisa nesse sentido, que veste um uniforme, aquela bota grossa, pesada, que você pode sair dando chute nas paredes aí que não machuca o pé, né? Pode pisar num prego lá que não acontece nada. Um colete que você pode tomar um tiro, não precisa, né? Mas pode tomar um tiro e não vai penetrar, não vai te matar, te derrubar. Tem uns que andam até assim, né? Sou forte, eu sou forte. E nós precisamos sim andar, irmãos, de cabeça erguida, não de orgulho, mas andar com esse sentimento de proteção por estarmos vestindo a armadura de Deus. E agora, para a gente terminar, a gente vai voltar ao nosso texto. Quero que você quiser abra a sua Bíblia, ou então vamos ler aqui no computador, Efésios 1, de 17 a 23. Nós falamos que a armadura é um instrumento não apenas de defesa, mas é um instrumento que Deus nos dá para podermos atacar. E falamos que essa armadura é a armadura de Deus, é o poder que vem de Deus. Demos alguns exemplos, como o poder do tamanho da glória, o poder de Deus que vem por intermédio do Espírito Santo. Mas o exemplo maior que nós podemos tirar, irmãos, de como esse poder é grandioso nas nossas vidas, é lendo essa passagem novamente e entendendo que o mesmo poder que Deus, vamos dizer assim, utilizou para ressuscitar Jesus, é o poder que Deus utiliza na nossa vida para que nós possamos cumprir a nossa missão. Versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Como eu disse há pouco, Paulo ora. E como começa a sua oração? Pedindo sabedoria, que a igreja, e essa igreja somos nós, que nós tenhamos sabedoria. Sabedoria para quê, irmãos? Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, ponto 1, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, ponto 2, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo ora pedindo que nós tenhamos sabedoria. Saber o quê? Primeiro, a esperança do nosso chamamento. Quando você é chamado para alguma coisa, talvez para um emprego, talvez alguns perguntem logo de cara, né? Quanto eu vou ganhar para isso? Não que nós vamos servir a Deus pelo quanto nós vamos ganhar, mas nós podemos saber sim, que grande é a esperança do chamado. Nós temos uma esperança que é a salvação, que é a glória, e ao invés de vivermos baseado nas esperanças da segunda-feira, do dia a dia, das conquistas desse mundo, que são importantes, a maior esperança e a maior alegria, e a esperança é algo tão curioso, né? Ela motiva a gente. Nós fomos motivados a nos arrumar a vir à igreja porque nós sabíamos que tinha o culto aqui. Nós esperávamos esse momento de estar juntos, ouvindo a palavra, cantando juntos. A esperança nos motiva. E a maior esperança que deve nos motivar é saber o que Deus tem preparado para nós. Aqui fala a riqueza da herança.
As duas coisas estão ligadas, né? A esperança do chamado e a riqueza da herança. O chamado daquilo que nós devemos cumprir e também aquilo que nós vamos ganhar. Mas o nosso ponto principal aqui é o versículo 19 e 20. E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Ele ora para que nós possamos saber como é grande o poder que nós temos. O poder que opera em nós, que vem de Deus, é um poder igual ao poder usado para ressuscitar Jesus. Eu vou ler na linguagem de hoje, o final do versículo 19, o versículo 20, que diz o seguinte: esse poder que age em nós, que é o poder de Deus, é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Jesus Cristo e fez com que Ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Poder de Deus que agiu em Jesus age em nós. Por isso que a gente também sabe que da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, nós também um dia iremos morrer, mas vamos ressuscitar, porque o poder de Deus é capaz de fazer isso. E aqui, irmãos, nós ficamos imaginando, né, o quanto que nós podemos sim ser fortes, lutarmos as batalhas desse mundo, na busca da presença, da companhia de Deus. E o texto termina no versículo 21, dizendo: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Que poder é esse, irmãos? Esse poder é acima de todo principado. Nós sabemos que o inimigo é fraco? Não, é poderoso. Não podemos descansar, temos que vigiar. Mas o poder que vem de Deus é acima de todo principado. E da mesma forma que Deus vence essas forças do mal, Ele nos convoca para lutar juntos e vencermos as forças do mal. E também para sermos bênção nesse mundo, para ajudar pessoas que estão aí perdidas, pessoas que estão sendo derrotadas, para sermos instrumentos de Deus para levar essa mensagem de libertação às pessoas. O poder de Deus, esse poder que nos uniu, esse poder que nos faz ser corpo, como diz aqui, versículo 22 e 23, Cristo é o cabeça e nós somos igreja como o corpo que vive nessa força do poder de Deus. Eu quero concluir lendo mais um trechinho pequeno aqui deste nosso livro, que fala sobre esta luta espiritual, e diz o seguinte: a força do Senhor é a única base para a bondade. Ele nos dá sua força para que saiamos e vivamos a vida cristã. A guerra espiritual significa achar força para viver uma vida de fé, humildade, amor, bondade, coragem e sabedoria. Exatamente, irmãos, as áreas que o inimigo quer atacar, onde o mal vem com suas forças para destruir. Então nós temos de Deus a força. Batalha espiritual nada mais é do que essa luta que nós temos dia a dia, irmãos, para achar força para viver com Deus. Batalha espiritual nada mais é do que sermos fortalecidos com esse poder de Deus para viver, achar força para viver uma vida de fé, humildade, amor, bondade, coragem, sabedoria, num mundo em que as pessoas vivem e se alegram com os seus pecados. Estamos chegando nessa época tão triste do ano, onde as pessoas dão o tempo para a carne, né?
um tempo de destruição, e as pessoas riem. Quanto mais embriagado, quanto mais adúltero, quanto mais maldade, parece que é como se fosse uma vantagem. Mas nós temos de Deus a força para enfrentar essa tentação, essa vida fora de Deus, e vivermos uma vida de fé, humildade, amor, bondade, coragem e sabedoria. Nosso andar diário, irmãos, pode ser uma guerra, mas nosso chamado é para viver com Cristo e vestirmos toda a armadura de Deus, e assim ficar firmes e vencer. E que Deus assim nos abençoe. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa. Que lugar maravilhoso. Quantos hinos nós cantamos, ó Deus, desde o início. Cantamos a Ti seja consagrada a nossa vida. Cantamos, ó Deus, ao Senhor. Louvamos o Teu nome. Ouvimos a Tua palavra, ó Deus. E que essa palavra venha fazer parte, ó Deus, da nossa reflexão da semana. Dessa importância que temos de mantermos alertas. E que possamos refletir sobre este poder, ó Deus. Poder do Senhor, que age nas nossas vidas, nos transformando, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento, que vamos participar da ceia. E que o Senhor abençoe esta semana, ó Deus. Abençoe as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus.